coisa que nunca você deve deixar, porque é a sua congregação. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Todo mundo passa por essa provação. Eu, você, alguns logo no início da caminhada, alguns depois, alguns anos, são tentados. O quê? A fazerem exatamente isso. Todo mundo passa por essa luta, por essa adversidade. Até o questionamento da existência até de Deus. Às vezes vem, será que não é coisa da minha cabeça, não? Será que eu não entrei nessa balada aí, né? Você vai ver. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Como? É só passar por uma luta, é só passar por uma adversidade, é só ter, vamos dizer, uma decepção com alguém, às vezes com o pregador, com a igreja, e às vezes até com Deus. A pessoa acaba abandonando a congregação. E ela nunca deveria de fazer isso. O apóstolo está dizendo, não deixando a sua congregação como é o costume de alguns. Nós vamos ver pessoas que passaram por provações, mas que não abandonaram, e pessoas que abandonaram. Ele não abandonou. Lucas, capítulo 1, versículo 5. É a história do casal, os pais de João Batista. Que provação, que luta. Sacerdote, homem de Deus, que orava pelas pessoas, mas faltava algo para ele. E quantas vezes você não sabe a vida do pregador, que às vezes ele está passando por uma luta, uma adversidade, e você acha que ele navega num mar de rosas. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Uma passagem bíblica, a história bíblica é bem conhecida. Imagine ele sacerdote. Lembra do sacerdote também, Eli? Quando Ana estava lá no templo, ela nem conseguia emitir palavras, ela balbuciava, gemia, fazendo a sua oração, e ele disse, mulher, estás embriagada a esta hora, aparta-te do ventre. Disse, não tire tua serva como filha de Belial, tua serva é amargurada de espírito. E ela precisava de um filho, e ele, o sacerdote, deu a bênção para ela. Disse, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. E ela teve aquela petição. Ela teve um filho, Samuel, depois teve mais filhos e filhas. Mas o que eu quero aqui colocar é que o sacerdote, quantas vezes recebe um pedido também desse, ore por mim, porque eu não tenho filhos. E às vezes o sacerdote também não tem. Às vezes alguém pede ao sacerdote, ore pela minha saúde, ore que eu estou com uma doença tal, e a pessoa não sabe que o sacerdote também está enfrentando aquela doença, aquela enfermidade. Eu costumo dizer que nós somos prisioneiros de Cristo. Nós somos prisioneiros de Cristo, que às vezes não podemos nos expor, falar alguma coisa, para que a pessoa não se enfraqueça na fé. Mas nunca tire o pregador como um super-herói, entenda como um super-crente, como um super-pastor. Não. Ele também é passivo de lutas e de provações. E ali estava o sacerdote, o homem que orava pelas pessoas, que intercedia pelas pessoas, porque o sacerdote era este, que representava Deus diante dos homens, apresentava Deus aos homens, mas apresentava os pedidos, os homens também a Deus, e estava ele precisando de uma bênção, de um milagre. Mas o que ele fez? Não saiu da casa de Deus, não abandonou. E diz, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, coube-lhe, segundo o costume, entrar no templo para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele tinha feito uma oração, ele tinha pedido esse filho para Deus, que Deus está dizendo, a tua oração foi ouvida, a tua oração foi respondida. A tua oração foi ouvida, Isabel te dará um filho. Então ele fez essa oração, só que ele não esperava. Por que ele não esperava? No versículo 18 ele responde para o anjo. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois eu já sou
velho e minha mulher avançada em idade. Quer dizer, além dela ser estéril, o tempo tinha passado. Eu digo sempre, o tempo passa para todo mundo. O tempo passa, não vai esperar por ninguém. Quem estava com 20, daqui a pouco está com 50, e é verdade. E passa rápido. Quem passou dos 50 como eu sabe que passa bem rápido mesmo, né? O tempo voa, e voou para ele. E voou, ele já não esperava mais. Mas aqui o que eu quero dizer para você, o que eu quero passar para você, é que ele não deixou a congregação. Ele não deixou o ofício dele, não deixou o ministério dele. Não deixe seu ministério. Ainda que a bênção que você pediu para Deus, o milagre que você pediu ainda não aconteceu. Ele é Deus de resposta. Você pode ter certeza, você não deve desistir. Pode estar faltando entendimento. Se você continuar na congregação, o entendimento virá. Pode ser que tenha algum impedimento, Deus mostrará para você. Ou pode ser, entenda, que você não está orando como deveria de orar. Vai chegar. Mas não saia da congregação, não saia, porque a resposta virá. Não querendo uma exaltação, uma autoexaltação, mas o pastor é chamado anjo da igreja. E quantas vezes o anjo da igreja tem a resposta para você, tem aquela mensagem, tem aquela pregação, mas você não estava na hora. Zacarias estava na hora certa, no lugar certo. E ele teve a resposta de Deus. Ele não deixou a sua congregação. Não deixa a sua congregação. Este homem agora, que vamos ver, sai em Marcos capítulo 5, ele buscou Jesus, porque sua filha estava muito doente. Esse homem também era um sacerdote. Esse homem era príncipe da sinagoga. Esse homem era um homem público, um homem conhecido. E ele estava numa agonia, sua filha estava morrendo. E ele então vai buscar o Senhor Jesus, pedindo o milagre pela sua... Eu vou capítulo 5, já vou entrar no 35, tá? Que é a história de Jairo, mas não quero ler toda a história. Só comento com você, ele foi publicamente, se expôs, sendo chefe da sinagoga, que fazia oposição a Jesus. A sinagoga não aceitava Jesus como Senhor, como Messias, como Cristo, mas deixou de lado tudo isso. Ele tinha informações a respeito do ministério de Jesus. Se ele procurou o Senhor, porque ele tinha ouvido falar dos milagres, e ele foi, e Jesus se prontificou a ir para a casa dele, foi com ele, mas no meio do caminho uma mulher parou o Senhor. Aconteceu um milagre lindo de uma mulher que foi curada de uma hemorragia. É aquela mulher que sofria 12 anos, foi curada de uma forma milagrosa. No versículo 35 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Não há mais nada a fazer, Jairo. Sua filha morreu. A sua filha acabou de falecer. Não há mais nada para fazer. E naquela hora ele poderia abandonar o Senhor Jesus, poderia deixar ali o Senhor Jesus e dizer: Jesus, por favor, não precisa ir à minha casa. Eu não quero mais que o Senhor vá. Não, ele nos dá uma lição. A Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jairo já ia sepultar a filha. Certamente a filha estava morrendo. Ele teria que sepultar a filha, passar por aquela agonia, por aquela dor de um pai sepultar uma filha. Mas ele ficou ao lado de Jesus, porque ele ouviu uma palavra. É essa palavra que ele fala ao nosso coração quando estamos aparentemente derrotados. O que ele disse? 36. Mas Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Lute contra tudo e contra todos. Ainda que o diagnóstico diga: não há mais nada a fazer, a doença se alastrou. A doença é irreversível, a doença é incurável. Ainda que não haja mais solução, continue crendo nele. Continue crendo. E ainda que a morte tenha chegado, nem a morte pode nos separar. Por favor, não arrume isso como desculpa. Uma desculpa para consolo, não. Mas quantas vezes o corpo é destruído, a morte chegou, mas o espírito foi salvo para o dia do Senhor. Não entendemos isso. Nunca questione o agir de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo. Nesse caso, não, voltou. E eles diz a Bíblia, o versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, e Tiago e João, irmão de Tiago. Não eram privilegiados, foram os que creram. Quem crê é que vê a glória. Então eles creram. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, que ela estava morta. Mas nós já aprendemos que a fé chama à existência as coisas que não são
como se já fosse. Então ele chamou a existência. Ele está dizendo claramente, olha, a menina não está morta, a menina está apenas dormindo. E naquela hora ali aconteceu algo bonito, porque riram dele, porém ele tendo os feitos sair, tá bom, não crê, quem não crê não vê a glória de Deus. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. E andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Puxa, o pessoal ficou admirado, perplexo, espantado, quando viram a menina que estava morta, a menina que todos falaram, está morta, e estava, mas ela estava ressuscitada, estava ali com vida, estava ali bem viva. Mas um comentário rápido, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Eu digo para você que eu já lutei com esse versículo aqui várias vezes. A interpretação é as mais diversas, respeitamos todas, mas por que Jesus falou para não falar? Porque, afinal de contas, quem tem um milagre tem que contar. Lembra da mulher com hemorragia? Ele provocou o milagre, o testemunho dela, mulher, quem me tocou, eu senti sair de mim virtude, e ele ali provocou o testemunho. Agora não fale nada para ele e deem de comer. Você sabe que Deus uma vez me deu um entendimento a respeito disso? Só um comentário, não vou fugir da mensagem. Às vezes uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa pública, quando é uma pessoa que será cobrada muito. Por exemplo, hoje, poderíamos dizer um atleta de futebol, poderíamos dizer um artista famoso, ou até um político famoso, um empresário, uma pessoa conhecida. Aquela pessoa se converte e às vezes o pregador, a igreja comete um erro com aquela pessoa, faz um mal para ela, porque traz ela para o púlpito da igreja e ela começa a ser estrela na igreja. É testemunho para cá, testemunho para lá, testemunho para cá, só que aquela pessoa acabou de nascer de novo. É um bebezinho na fé ainda, tem que se alimentar, tem que ficar forte para depois dar o testemunho, porque essa pessoa vai ser muito cobrada. Imagina um jogador de futebol, a primeira pancada que ele dá no adversário, olha o crente lá. Primeira palavra que ele fala que não deveria de falar, mas é jovem, é novo ainda, é criança, às vezes fala o que não deve, não é verdade? O novo na fé, o novo convertido, às vezes fala, e fala uma coisa, olha o que o crente falou. Ainda por cento o pessoal faz leitura, né, labial, e vê o crente falando aquilo lá, cristão, então tem que tomar cuidado. Eu até conto um caso de uma senhora, foi lá em Manaus, isso foi em 1990, eu fui pregar lá, essa senhora é pessoa do mundo jurídico, da autoridade, e o esposo dela era uma pessoa conhecida na cidade. E esse moço era muito ligado à magia, à feitiçaria, coisa de cura sobrenatural, mas ligada ao mal. E esse homem ia na igreja, ela ia na igreja, ele não só acompanhava a esposa, ele era do outro lado, e sempre ele deixava a esposa lá na igreja. Mas aí começou a pegar amizade, foi amigando, até que ele entrou e acabou se batizando. E acabou se batizando e foi logo consagrado a presbítero. E logo, todos os dias, ela me contando, pastor Jaime, ele era a estrela da igreja. Todos os cultos estava lá o meu marido. Por quê? Ele fazia aquelas chamadas operações mediúnicas, e ele tinha feito uma cirurgia num homem muito famoso na cidade lá. E ficou um caso muito conhecido. Então ele passou a ser uma estrela. Olha, o ex-espírito, não sei o que, agora está aqui. E ela dizia, pastor, só que eu convivia com ele. Vim em casa que não tinha vida espiritual. Não orava, não buscava a Deus, nada. Era uma estrela na igreja, estrela para lá, falava testemunho para cá, ia para tal lugar, sempre dando testemunho. Pastor, encurtando a conversa, o homem desviou, que verdadeiramente não entrou. E ela me contando, pastor, quando manifesta demônio, ele passa uma cobra e fica se arrastando no chão. Então tem caso que a pessoa se converteu, não fica pedindo testemunho logo da pessoa não, deixa ela se alimentar, deixa ela se fortalecer, depois ela mandar com a perna dela, ela conta o testemunho. Então é só uma curiosidade. Vamos voltar aqui no nosso ensinamento, que eu tenho mais ainda. Nós vamos ver agora em João capítulo 6, que às vezes a palavra é dura na igreja. Não abandone a igreja, não diga que você não gostar da palavra, que você achar que ela foi dura demais, agradeça a Deus. Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. João capítulo 6, versículo 60. João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66.
Desde então, muitos, não são poucos não, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você não sabe, às vezes a pessoa some da igreja, uma palavra que às vezes pode ter sido erro do pregador, falou na carne e acaba prejudicando a pessoa, mas ainda que a palavra tenha sido dura e tenha sido do homem, o homem é falho. E se veio do Senhor, o que a Bíblia diz? Fira-me o justo, será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. Mas quantas pessoas ouvem uma pregação e não aceitam, acham aquela palavra dura demais e viram as costas para Jesus? Mas o que Jesus tem a ver com isso? Meu irmão, se ele falou para o seu bem. Se foi o homem, perdoa o homem. Mas quantas pessoas abandonam a congregação quando a palavra é dura? E às vezes não é palavra do homem, é palavra de Deus. Palavra que às vezes pode machucar, pode arder no coração, mas é a palavra que cura. Quando o pastor diz, olha, Deus mandou ser marido de uma só mulher. Deus não vai abrir exceção para o bigamular. Deus mandou ser mulher de um só homem. E a pessoa fica revoltada. Por quê? Porque tocou. A Bíblia diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E não se chegaram para a luz para que as suas obras não fossem descobertas. E poderíamos falar de mais coisas. Quantas vezes a palavra, então, ofende? Quantas vezes a palavra machuca? E quantas vezes a palavra realmente é dura? É a palavra que vem e acontece. Lá na carta ao Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, capítulo 4, perdão, desculpe, versículo 10, fala de um homem chamado Demas. Já ouviram falar dele? Esse homem, a Bíblia fala muito a respeito dele e fala coisas boas a respeito dele. Porém, nesse item aqui, nesse porém, ele faz uma coisa errada, né? Isso, segunda carta de, não é primeira, desculpa, segunda a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. No meu esboço eu coloquei um, porque eu li. Segunda a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Esse homem foi companheiro de Paulo em muitas missões, foi companheiro de Paulo em muitas viagens, mas num momento, olha o que ele fez. Capítulo 4, versículo 10, segunda carta a Timóteo. 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. E às vezes a pessoa ama. Como ama o presente século? Alguém ama uma mulher que não é sua mulher e por causa disso abandona a igreja. Passa a amar um homem que não é seu marido e acaba abandonando a igreja. Porque sabe que não poderá viver daquela maneira. Ou se vem, desculpe a expressão, está sempre tomando paulada na cabeça. Porque sempre quando vem, o pregador vai tocar no assunto. Não pode fugir. O outro é a bebida. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. O outro poderia dizer da mentira. Ele tem que mentir no trabalho. Então ele não aceita a pregação, ele ama o presente século. Ele não confia no Senhor que diz, se alguém perder alguma coisa por amor de Cristo, no Evangelho ganhará o quê? 30, 60, 100 vezes mais. E aí a pessoa não fica. Amou o presente século, não dá tempo de falar de Sansão. Amou Dalila, se apaixonou por ela, perdeu a sua consagração. Mais do que isso, perdeu as suas forças. E como tem cristão perdendo a força? Está numa paixão burra, idiota. Coloca uma pessoa como ídolo, como Deus. Nada, só Deus é substituível. Qualquer pessoa pode ser substituída. Pode ter certeza disso. E as pessoas se perdem porque amam o presente século. Sansão amou, a paixão fez ele perder a razão, depois perdeu a visão, antes tinha perdido a sua força, que era a força do Senhor nele. Muita gente ama o presente século. Aqui, agora sim, 1 Timóteo 6,10, olha o que ele vai falar. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor de quê? Do dinheiro. É a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Se desviaram da fé e se desviam. Por quê? E às vezes alguns não abandonam nem a congregação, a igreja, mas estão desviados da fé. Porque amam. Quando você ama, você faz qualquer coisa por aquilo. Judas amou o dinheiro. Traiu o próprio Senhor, a quem ele viu fazendo maravilhas. Judas viu quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Porque se na filha do Jairo ele não entrou na sala, no quarto onde a menina estava, o filho da viúva de Naim foi uma coisa pública. Todo mundo viu ele ressuscitar. Judas viu Jesus andando por cima das águas.
Mas o amor ao dinheiro fez. Tem gente que já viu Deus fazer milagres, irmão, fazendo maravilha. Pastor, já não dá para acreditar. Aquela pessoa foi curada de câncer, curada de AIDS, curada disso, curada daquilo. Não é que abandonou Jesus? Pode ter sido o amor ao dinheiro, pode ter sido o amor a Dalila, ou Dalilo. A pessoa acaba se desviando. O amor, amou o presente século, amou uma profissão, entenda bem, que para ter aquela profissão teria que negar a palavra. E quantos fizeram isso e depois se transpassaram de dores? Ele está dizendo para nós aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A pessoa nunca mais vai ser feliz, porque é na presença do Senhor que tem a abundância de alegria. E por favor, isso não é demagogia nem hipocrisia. A pessoa pode ter o dinheiro que for. Ah, pastor, é necessário, claro, Deus não é contra a sua riqueza. Mas não está aí a felicidade. Isso não é hipocrisia. Isso não é demagogia. Você pode ter certeza que isso é verdade. É na presença do Senhor que existe abundância de alegria. O homem chegou diante de Jesus, era muito rico. Ô mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Não matarás, não furtarás. Isso aí eu faço desde a minha mocidade. Vou por isso, eu estou no céu já. Te falta uma coisa. Vende o que tu tens, dá aos pobres. E vem me segue, terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e saiu dali como? Triste. Estava com dinheiro, o bolso continuou cheio. Continuou rico, continuou milionário, mas triste. Porque é na presença do Senhor que existe abundância de alegria. Isso é pesquisa que você pode pegar em qualquer rede social aí. Nas redes sociais você vê a taxa de suicídio, a maior taxa de suicídio não está nos países pobres ou subdesenvolvidos. Não, está nos países ricos. A maior taxa de suicídio é lá que tem a maior depressão, tem tudo. Verdade? Então o que eu quero passar é na presença de Deus que você deve estar sempre. Não deixe tirar nada você da presença de Deus. Tem muito assunto, não dá para falar tudo. Romanos 8, 38 e 39 resume tudo para nós. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 8:38. Ele diz: porque estou certo que nem a morte, lembra do Jairo? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloque isso no seu coração. Não vai ser pastor que vai me separar de Deus, igreja que vai me separar de Deus. Se cair, ora por ele, mas não vai me separar. Nada vai me escandalizar. Eu coloquei isso no meu coração logo no início da minha caminhada. Nada vai me separar do amor de Deus. E hoje já passamos cada luta, cada adversidade, e às vezes cada pancada, nós ficamos de pé. Fique de pé. O Senhor é a tua força. Não deixe nada separar. Fique na presença de Deus. É na presença de Deus que tudo acontece. Não deixe nada separar você do amor de Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 17. Ele saiu da presença de Deus. Para quê? Para ter um filho. Para se realizar como pai. E quantas pessoas para se realizarem financeiramente, profissionalmente, se realizar como homem, se realizar como mulher, se realizar como marido, como esposa, sai da presença de Deus. Ele provou o que muita gente está provando: o silêncio de Deus. Esse homem foi Abraão, que ainda era Abraão, quando aceitou a sugestão da sua mulher para ser pai de um filho que não era com ela, com outra mulher, que era comum entre eles, mas não era plano de Deus. 13 anos se passaram e cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Deus não aparecia mais para ele. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, com 86 ele foi pai. 13 anos se passaram, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. E ser perfeito, a perfeição vai estar na presença de Deus, que eu falava lá atrás, não no dinheiro, não na fama, não naquela paixão, ou no homem da sua vida, ou na mulher da sua vida. Quando as pessoas já falaram meu amor, depois falaram meu terror. Não é verdade? O pessoal costuma dizer no mundo jurídico que a pessoa quando casa diz meu bem, quando separa diz meus bens. Quando
quando está afastado é meu bem, quando separa, meus bens, manda para cá, né? Assim está aí fora. Mas vamos voltar para a realidade. Então, não saia da presença de Deus, não deixe nada afastar você do amor de Deus. Na presença de Deus, Deus abençoou muito Abraão, meu irmão. Você pode ter passado por lutas, pode ter provado o silêncio de Deus, mas fique na sua congregação. Faça como Zacarias, continue na presença de Deus. O que vier, o que há de vir, virá, pode ter certeza. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Eu lembro que era garoto, já ouvi, antes de entrar na igreja, o pessoal falava, o que é de Deus, o homem não, como é que é? O bicho não come, né? O que Deus tem, não adianta. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Operando Deus, quem poderá impedir? Mas fique na presença de Deus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado pela palavra. Eu creio que o Senhor abriu os olhos de muita gente que está sendo tentada profissionalmente sair da tua presença. Deus, às vezes amar o presente século, eu tenho que curtir a vida, eu não posso ficar dentro de uma igreja no final de semana, no domingo. Deus, é um horário só. E quantas pessoas acabam abandonando a congregação? O outro, Deus, por uma paixão, mas ele não quer vir para a igreja, ela não quer vir. Jesus, e não ama o Senhor em primeiro lugar. Porque a tua palavra diz amar é Deus sobre todas as coisas. Outro Deus, simplesmente, é uma decepção que teve dentro do ministério, da igreja, com um homem, com um pregador, com uma pessoa, e ele abandonou a congregação. E quantas pessoas passam pela luta de Abraão, provam o silêncio de Deus, provam simplesmente a separação. Mas quando a pessoa volta a Deus, o Senhor pode fazer por ela muito mais. Quando Abraão se colocou diante de ti, dobrou os joelhos, o Senhor disse, Abraão não será mais o teu nome, mas Abraão será o teu nome. A glória da segunda casa é maior, meu irmão. A glória da segunda casa é maior, meu irmão. E essa glória está sobre a tua vida agora. Pai, abençoe essa pessoa que está na tua presença. Abençoe a pessoa que está com uma doença muito grave, um diagnóstico de uma doença terrível. Mas o que é essa doença para o Senhor? Venha, Pai, em nome de Jesus. Eu invoco o teu poder. Eu amaldiçoo essa doença agora. Eu sou ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério. E digo, a bênção de Deus, entra nesse corpo, lá no sistema imunológico, lá no sistema linfático, onde está o câncer, Deus. Ah, meu Deus, passa agora. Ah, naquela coluna, Deus, que está tão dolorida, Jesus. Toca agora, Senhor. Oh, nos pulmões, ó Deus. Lá, Senhor, agora onde há mancha, onde há um tumor, vai passando agora, onde há uma cardiopatia séria. Em nome de Jesus Cristo, receba a sua cura, porque para Deus não há impossível. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão, e é na presença dele que tem a cura, tem o milagre que você necessita. Pai, abra as portas para quem está desempregado, abra as portas para a pessoa que está endividada. Venha, meu Deus, alcance a família, mude o coração do marido, mude o coração da esposa que abandonou o lar, que saiu de casa. Venha, Pai, sobre o filho que está na rebeldia, que entrou no álcool, que entrou nas drogas, que entrou no caminho da prostituição, da normalidade. Em nome de Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a sua fé. Eu quebro o poder do diabo sobre a tua família, meu irmão, sobre a tua vida profissional, financeira. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe abençoo. E a bênção é maior do que a maldição. Não tem macumba, feitiçaria, bruxaria, trabalho feito, coisa mandada que resista o poder de Deus. Eu desafio os principatos e potestades e digo, está desfeito qualquer mal que alguém tenha feito para você ou para a sua família. Em nome de Jesus Cristo, está quebrada toda a obra do inferno, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Na presença do Senhor, a abundância de alegria. Você tem que sentir alegria, se libertar dessa ansiedade, se libertar desse medo, se libertar dessa insegurança. Isso foi para a liberdade que Cristo te libertou. Vem para a liberdade dos filhos de Deus. Vem se alegrar na presença do Altíssimo, Pai. Oh, alegra o coração, Pai. Oh, Jesus, renove esse meu irmão, renove essa minha irmã agora. Oh, Jesus, coloca a tua unção de vida agora. Louve.
Louve, simplesmente louve ao Senhor. Oh, agradeça que os céus estão abertos agora. Oh, e a bênção do Senhor vem sobre a tua vida. É para você crer e ver a glória de Deus hoje. Jesus, essa pessoa que hoje não conseguiu dormir direito, Pai, ela não tinha uma posição para dormir, Jesus. Doía de um lado, doía do outro. É uma dor lombar, é uma dor nas costas, é uma dor no braço, é uma dor na perna, é uma dor na cabeça, é uma dor no pescoço. Pois eu amaldiçoo essa dor em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção. Fique liberto agora. A unção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Digo obrigado, Senhor. Eu seguro essa bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom em todo o tempo, pessoal. Glória a Deus. Deixa eu perguntar. Alguém estava hoje, essa noite passou, foi ruim de dormir, se anda para o caçador agora. Verifique